paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Gunnar Berg e a partir de agora nós vamos iniciar uma sequência de videoaulas sobre a matéria Oratória Cristã. Esse é o título do seu manual de estudo e a unidade curricular que vamos tratar tem por nome Homilética 2, uma matéria, portanto, que vai ampliar parte dos conteúdos que já foram estudados noutra ocasião, em tempo anterior, na disciplina Homilética 1, que no programa de formação em teologia ofertado de forma conveniada entre a ETAD e a FAETAD, se encontra no segundo ou no primeiro ciclo da ETAD. A todos que estão chegando então para esta disciplina, Homilética 2 do curso da FAETAD, sejam todos muito bem-vindos. Para dar início então à nossa matéria, eu trago aqui a imagem de alguém que certamente é conhecido de muitos alunos. Aqui uma imagem bastante antiga. Este é o grande evangelista Billy Graham. O pastor Billy Graham entrou para a história do cristianismo como um dos maiores comunicadores do evangelho no século XX. Houve outros homens no século XX que, tal qual ele, também se destacaram bastante na pregação da palavra de Deus. Mas, se é para darmos a alguém este posto de principal comunicador do Evangelho no século passado, século XX, sem dúvida alguma, este posto, essa honraria recai sobre os ombros do pastor Billy Graham. Mas o que acontecia, o que se dava com o pastor Billy Graham, que fez com que ele se tornasse um evangelista de tanto destaque? É claro que você pode imaginar, e não está errado em concluir isso, que o pastor Billy Graham era um homem de muita oração, e ele era mesmo. Era um homem de muito estudo da palavra de Deus, sem dúvida alguma, não resta qualquer sombra de questionamento sobre a qualidade de estudioso da Bíblia que este homem era. Era realmente, é ainda, um amante das Sagradas Escrituras. Mas não apenas a oração e não apenas o estudo bíblico fazem um bom comunicador do Evangelho. Na disciplina que damos início agora, nós veremos que a oração e o estudo da Bíblia são características inquestionáveis, características das quais não se pode abrir mão. A leitura da Bíblia e a oração são pré-requisitos fundamentais para quem quer comunicar o Evangelho, comunicar a palavra de Deus. Porque como falar daquilo que se não conhece, no caso da Bíblia, ou como anunciar aquele a quem não conhecemos, de quem não temos intimidade, que é o caso do Senhor Jesus, dono deste Evangelho? Então temos que orar e ler a Bíblia. Mas veremos que não apenas estas duas coisas são importantes para a vida e para o ministério do evangelista, do comunicador. Nós assumiremos a partir desta matéria que a Bíblia Sagrada e a oração são pré-requisitos, mas elas se fazem cercar de outras ferramentas. Quando estas outras ferramentas para a comunicação do Evangelho não estão ao acesso do comunicador, não estão ao acesso do evangelista, sem dúvida alguma, o Espírito Santo trabalhará e fará compensar a ausência destas ferramentas. No entanto, em um ambiente como o de um curso teológico, em que as ferramentas estão ao nosso dispor, o Espírito Santo entenderá como desmazelo de nossa parte desconsiderarmos estas ferramentas. Então, para não sermos achados de forma relaxada, relapsa na obra do Senhor, vamos cuidar de maneira dedicada e vocacionada da oração e da leitura da Bíblia e também das ferramentas que ora nos permite Deus passar a adquirir através desta disciplina. Então, o pastor Billy Graham não apenas era um estudioso da Bíblia e um homem de oração, mas também era alguém que desenvolveu algumas formas bastante características de comunicar a palavra de Deus. E uma das principais propriedades que este comunicador tinha do Evangelho era a simplicidade. Eu não sei se você teve já a oportunidade de ouvir alguma mensagem pregada pelo pastor Billy Graham. No YouTube não será difícil você encontrar muitos vídeos, alguns deles dublados, outros legendados, outros ainda apenas com o conteúdo original sem edição.
para outro idioma, mas quer você o ouça pregando em inglês, quer leia as legendas da pregação, quer ouça alguma mensagem dele que tenha sido dublada, você chegará sempre à mesma conclusão. Este homem comunicava o evangelho de amor de nosso Senhor Jesus Cristo de forma simples, de maneira simples. A simplicidade é o que marca a sua exposição. E então, a partir do exemplo grandioso que o pastor Billy Graham deixa a todos nós que desejamos comunicar bem a palavra da verdade e o evangelho, vamos a algumas considerações importantes na nossa aula de hoje. Para comunicar a fé de forma correta, você precisa conhecer não apenas a fé, não apenas o evangelho, mas também a você. Então, autoconhecimento é por onde queremos começar esta disciplina, assumindo que a fala é uma forma valiosa de expressão. Agora, note bem isto. Uma forma valiosa. A fala não é a única forma pela qual nós nos expressamos. Ela é, sem dúvida alguma, a maneira pela qual nos expressamos na maior parte do tempo, mas não é a única forma que temos para nos expressar. Tudo em nós fala. O corpo fala, os gestos falam, a postura discursa. Nós precisamos, portanto, fazer com que em nossa comunicação do Evangelho, de forma pública, de forma aberta, tudo em nós assuma o mesmo discurso, porque a fala é uma forma importante, mas não é a única forma pela qual nós comunicamos o Evangelho. Por isso é importante tomarmos bastante cuidado, não apenas com a fala, mas com outras variáveis presentes em nosso discurso. Começando pela própria fala, queremos chamar a sua atenção para um hábito muito comum que há nos pregadores, nos oradores, que é o de tratar a si mesmo de forma pejorativa. O exemplo que para mim parece o mais adequado para ilustrar isso é quando alguém vai ao púlpito para pregar e esta pessoa dá início à sua exposição da palavra de Deus, dizendo assim: eu estou aqui hoje para pregar, mas eu estou muito nervoso. Talvez a pessoa faça para que dessa forma consiga conquistar a empatia de quem lhe está ouvindo, porque é fato mesmo que nós acabamos por nos afeiçoar, sermos menos críticos com quem para nós tenta ser simpático assumindo alguma fraqueza. Mas será mesmo que essa é a melhor forma de conquistar a atenção de quem está ouvindo você? Porque na hora em que você vai falar ao público, você tem dentro de uma pregação de 50 minutos, por exemplo, 5 minutos apenas para conquistar a atenção de quem vai lhe ouvir. Numa aula de escola dominical, quando você vai expor o conteúdo por um período de 40, 45 minutos, então você dispõe de 3, no máximo 4 minutos para conquistar a atenção de quem está ouvindo você. E então, imagine que você decida usar este tempo de 4 ou 5 minutos, que é fundamental para o êxito da sua exposição, dizendo do quanto você está inseguro por estar ali. Não faça isso. Porque a melhor forma de conquistar a atenção de quem nos ouve não é dizendo estou nervoso, mas é mostrando que você é senhor daquela situação. É mostrando a quem lhe ouve que você tem domínio daquele assunto, porque isso desperta o interesse. No final de tudo, você pode até sair-se dali aliviado, percebendo que o seu público afeiçoou-se, simpatizou-se com você em sua fraqueza. Mas o público, embora saia dali simpatizado com você, também sairá, quem sabe, frustrado com a sua aula, porque eles não foram ao culto para ouvir um pregador medroso, não foram à aula para ouvir um professor acanhado, eles foram ao culto para ouvir um pregador que seja
poderoso na palavra, um professor que seja operoso no ensino. O que dava aos ouvintes do Senhor Jesus Cristo uma boa impressão sobre aquilo que eles escutavam de Cristo, não era só o que escutavam, mas como Cristo lhes falava. Lembre-se que nos evangelhos é anotado de forma subrepetícia que os ouvintes da pregação de Cristo sempre se admiravam da maneira como Cristo falava, porque Cristo não falava como os outros ensinadores de sua época, mas ele falava com propriedade. Então, se você está acanhado, medroso, se está inseguro, se sente os joelhos batendo um contra o outro, guarde isso para você, porque isto é um problema que compete somente a você. A nós que vamos lhe ouvir, interessa ver que você tem domínio da situação, que você não nos matará com vergonha alheia, demonstrando diante das pessoas que não sabe do que está falando, que é inseguro, que gagueja, constrangendo a todos com a sua falta de preparo ou com o seu nervosismo excessivo. Então, não fale de você de forma pejorativa nunca. Outro conselho importante é que o bom orador deve reconhecer quais são as suas falhas e as suas virtudes. E ele não deve perder tempo falando ou das suas falhas ou de suas virtudes. Ninguém suporta o camarada que é exibido. O exibido conquista desde o primeiro momento a antipatia de quem o está escutando. O exibido perde muito tempo falando dele, ao invés de falar do assunto principal, que é sempre o Senhor Jesus Cristo. Então conheça as suas virtudes, conheça as suas qualidades, explore-as na hora de falar, mas não diga ao povo do quanto você se acha bom, porque se você se acha bom, esse problema também é só seu, não é de quem está te ouvindo. Conheça as suas fraquezas, saiba quais são as suas debilitudes ao comunicar-se em público, mas também guarde para você estas mesmas fraquezas. Não vá perder o tempo e nem perder a confiança de quem está ouvindo você, falando sobre o quanto você é inseguro na hora de falar, o quanto você se confunde com palavras estrangeiras, o quanto você se acanha com o tamanho do público, quanto maior ou quanto menor, vamos saber lá qual é o caso, você se sente mais ou menos à vontade. Estas coisas também competem apenas a você e não a quem está ouvindo você. Seja, portanto, conhecedor de si mesmo, mas não um propalador de suas qualidades ou dos seus defeitos. Você deve guardar este autoconhecimento apenas para você. Mas se é preciso conhecer as suas fraquezas, nós trazemos aqui algumas pistas sobre quais são as debilitudes, as fraquezas, os pontos fracos da maioria dos comunicadores, daqueles que falam em público. Para começar, é bastante comum que nós soframos um pouco ao comunicar o Evangelho por nos faltar um vocabulário mais vasto. Observe as criancinhas quando elas estão aprendendo a falar, quando elas estão descobrindo os sentidos, significados das palavras. Normalmente, nos primeiros anos de sua vida, nos primeiros meses em que elas vão descobrindo a riqueza vocabular do nosso idioma, as crianças têm por hábito tomar algumas palavras como se elas tivessem um sentido diferente daquele que realmente elas têm. E assim, as crianças então podem até nos colocar em uma situação de bastante constrangimento. Vou contar a você algo. Uma vez eu estava visitando a igreja de um pastor amigo meu e fazendo-me acompanhar pela minha esposa e pelo nosso filhinho, o Estevão, que na época tinha 3 anos, talvez um pouquinho mais. E então o pastor foi buscar a mim, a Ana e ao Estevão no hotel, para nos levar no carro dele até a igreja. E o pastor tinha um carro muito bonito, uma caminhonete realmente muito vistosa. E aí o Estevão, então, dentro daquele carro, tão empolgado com o tamanho daquela caminhonete, disse assim: papai, esse pastor tem um carro muito sexy.
E o pastor ficou muito constrangido e eu 2 vezes mais constrangido que o pastor. Mas depois eu vim entender que o Estevão estava querendo dizer que o pastor tinha um super carro e não um carro muito sexy. Mas na cabecinha dele uma coisa era sinônimo da outra. Sei lá onde ele ouviu a palavra que ele usou de forma errada. Mas foi preciso então explicar-lhe. Agora você imagina que coisa curiosa, você vai comunicar o Evangelho de maneira limitada, com um vocabulário bastante sofrido, que você insiste em não ampliar. Por que você não faz, por exemplo, leituras que vão enriquecer você, que vão dar a você conhecimento de palavras, que vão dar a você melhor conhecimento de sinônimos para as palavras que você já conhece? E como você poderia ampliar o seu vocabulário? Estudando a língua portuguesa melhor. Você pode, por exemplo, assumir o hábito de ir ao dicionário, tentar aprender uma palavrinha nova todos os dias. Ou você pode, isso seria muito mais confortável até e instrutivo, começar a ler textos um pouco mais complexos do que aqueles a que você está habituado, e evidentemente que essa leitura vai forçar você a fazer o acompanhamento do livro tendo ao seu lado um dicionário para consulta dos significados. Mas quer você queira simplesmente dedicar-se à leitura de um dicionário, ou à leitura de um livro, de um texto mais rebuscado do que aqueles a que você está acostumado, faça. Quer seja uma coisa ou outra, faça. Para aprender palavras novas, você não precisa ter um vocabulário, como diz o folclore brasileiro. Tinha, por exemplo, Rui Barbosa, o Águia de Aia, que conhecia palavras que a imensa maioria dos brasileiros sequer jamais ouviu dizer. Você não precisa ter um vocabulário deste, mas você precisa ter um vocabulário mais amplo e que ele vá crescendo e se ampliando a cada vez mais, para que você possa comunicar o Evangelho sempre com mais propriedade. Uma palavra bem colocada, uma palavra bem falada, um sinônimo para reforçar uma ideia original, são efeitos e recursos poderosos na hora de se comunicar o Evangelho e a palavra de Deus. Tome bastante cuidado com a sua dicção. O que é dicção? É a maneira como você pronuncia as palavras. A dicção, na imensa maioria das vezes, sofre por causa dos sotaques que temos em nosso país. Eventualmente, além dos regionalismos na hora da fala, também há aquelas pessoas que apresentam algum tipo de problema de dicção por causa do formato da sua arcada dentária, por causa de algum problema não resolvido logo na infância concernente à sua fala. Se o problema que afeta a sua dicção for apenas quanto ao sotaque, então você não tem nenhum grande problema nas mãos. Você precisa apenas buscar amainar o seu sotaque, porque você pode ser de algum estado do bom Nordeste brasileiro e achar que na sua audiência, no culto ou na sala de aula da escola dominical, todos os irmãos são do mesmo estado nordestino que você, quando na verdade você terá num culto uma plateia muito heterogênea. Então pode ser que você esteja pregando em alguma igreja no Piauí e você seja piauiense, mas entre os seus irmãos haja, por exemplo, membros na sua igreja que sejam das Alagoas ou que sejam do Ceará. E às vezes nós que estamos aqui no Sudeste pensamos, os nordestinos falam todos da mesma maneira, mas pergunte a um nordestino se todos os nordestinos falam iguais e ele vai dizer a você que mesmo dentro da região Nordeste do Brasil, há pessoas que de um estado não conseguem entender de forma clara e imediata quem mora em outro estado, tudo por causa do sotaque. A mesma coisa entre os estados do Norte, entre os estados do Sudeste. Veja como é tão diferente o falar do carioca, do paulistano, do paranaense, do curitibano então, e do pessoal em Santa Catarina, no sul do país, que parece até um outro idioma. Então nós precisamos fazer com que o nosso regionalismo, quer no nosso sotaque,
quer até nas expressões linguísticas que nós usamos, sejam mais amainados para não comprometer a qualidade daquilo que nós estamos dizendo, que nós estamos falando a quem nos está ouvindo. Se você for buscar comunicar o Evangelho usando todas essas expressões regionais e com um sotaque muito acentuado, olha, você não conseguirá comunicar o Evangelho, a não ser que você esteja falando essencialmente para pessoas que morem na mesma região do Brasil que você. É por isso que nós temos sempre a impressão de que as pessoas que não são da mesma região do país que nós falam cantando. Nós achamos que o pessoal do Sul fala cantando, mas o pessoal do Sul tem certeza que são os nordestinos que falam cantando. E os nordestinos juram de pé juntos que são os paulistas que falam cantando. Mas o que é isso? Os sotaques. Nós precisamos buscar, então, fazer dos nossos sotaques uma coisa um pouco menor, menos sensível na nossa comunicação e na nossa fala. Atrapalha. Isso se chama ruído de comunicação. Outra coisa bastante importante a tomar cuidado é a construção frasal incorreta, porque ela contribui para que a mensagem não seja compreendida. Quando alguém se coloca em pé na igreja, por exemplo, e vai fazer a leitura bíblica com a igreja, e então a pessoa diz assim: queridos irmãos, vamos nos colocar em pé para fazermos a leitura da tua palavra. Então, como eu posso dizer à igreja, tua palavra, se a palavra não é da igreja, a palavra é de Deus? Então, se eu estou falando com a igreja sobre a palavra que é de Deus, eu não digo tua palavra, eu digo sua palavra. E olha que esse é um erro tão bobinho, tão simplesinho e tem sido cometido em grande quantidade nos nossos púlpitos, por pura falta de atenção. Para corrigir isso, o segredo está em estudar a gramática. Só que nós aprendemos a ter medo da gramática de língua portuguesa, não é? Os alunos na escola têm medo de matemática, têm medo de língua portuguesa, mas nós não podemos ter esse medo, até porque o idioma português, a língua que nós falamos, embora seja realmente de uma gramática um pouco complexa, está entre as línguas mais belas da história da humanidade. Então vamos cuidar muito bem do nosso idioma. Explore seus padrões de oratória. Sempre que o homem sofre uma acariação, ele acaba por revelar-se através da fala. Aqui há algo que vai servir de muita ajuda para você, eu tenho certeza. Acariação, o que é? Confronto. Que nós, então, estamos dizendo que é justamente a situação de confronto, de enfrentamento, que faz com que o nosso padrão de oratória venha à tona, seja revelado. Você precisa, então, submeter-se a uma situação de bastante estresse para que a sua prática real de fala venha à tona. E talvez nós pensemos assim: na igreja, quando eu estou falando diante do público, é uma situação de estresse verdadeiro e ali o meu padrão de oratória estará revelado e aflorado. Não estará. Não estará porque, embora você esteja falando ao público na igreja ou ao público da sua sala de aula, aquele é um ambiente muito controlado. Numa pregação, a gente fala, a igreja ouve. Numa sala de aula, quando alguém nos faz uma pergunta, por mais que sempre se corra o risco de ser uma pergunta da qual não saibamos a resposta, ainda assim a nossa sala de aula, todos estão sentados, você, o professor, está em pé, em situação de clara vantagem sobre os seus alunos. Então ali não há acariação. Qual é a melhor forma, portanto, de nos acarearmos, de nos constrangermos, de gerarmos contra nós um estresse que revele o nosso padrão de fala? Você precisa começar a falar, pregar ou ensinar de frente para uma câmera. Essa será a hora em que o seu padrão de fala será revelado. Então você vai fazer um exercício já agora na primeira matéria. Terminada a exposição dessa aula, quando você concluir de assistir essa aula, fazer os exercícios, você vai fazer mais uma atividade que não está explicada no livro nem pedida no seu manual.
Você vai pegar uma câmera, pode ser a do seu celular, não tem problema, vai colocá-la em uma posição na qual você possa filmar de si mesmo, desde a cintura até o alto da cabeça e com espaço razoável na sua lateral, para que toda a amplitude dos seus gestos seja filmada. Então é preciso que você faça mais ou menos esse enquadramento aqui, para você poder ter uma noção total do que você faz ou deixa de fazer quando fala em público. Ligue a câmera e comece a falar para ela. Dê uma aula sobre algum assunto que você gostar bastante e dominar bem. Fale ali durante uns 5 ou 10 minutos. Mas mantenha em mente uma coisa durante esse exercício, que o vídeo que você está gravando vai ser assistido por alguém depois. Porque se você estiver gravando para depois apagar o vídeo, não acontecerá a acariação. Nós precisamos de uma situação de acariação, uma situação de confronto, uma situação que gere estresse na comunicação. E não há coisa que gere mais estresse na comunicação do que esta: falar para uma câmera, sabendo que depois as pessoas assistirão aquilo que você gravou. É a maneira pela qual o seu padrão de oratória vai revelar-se. Faça isso. Faça esse teste, faça essa gravação e depois submeta à análise de alguém. E eu vou dar-lhe logo uma sugestão. Se você é casado, se você é casada, você vai submeter essa gravação ao seu cônjuge. Peça ao seu esposo, à sua esposa, para ver depois a gravação e analisar. E aí se prepare, principalmente se você for homem, casado, você sabe que ninguém critica mais aos homens do que as suas próprias mulheres. Então prepare-se para as críticas. E é assim que você vai gerar uma situação de estresse na comunicação para poder entender, descobrir e compreender qual é o seu verdadeiro padrão de oratória. Faça esse exercício de acariação. Ele vai ser determinante no sucesso dessa matéria para o seu ministério. Explore os seus padrões de oratória. Se os nossos padrões de oratória não são aceitáveis, certamente nós não seremos convidados para falar em público. Seja qual for o assunto da nossa conversa, a nossa fé em Cristo deve tornar-se óbvia na nossa fala. O padrão de oratória aceitável tem relação tanto com a forma quanto com o conteúdo. Na parte da forma, você precisa entender que o seu padrão de oratória pública precisa satisfazer as expectativas de quem lhe ouve. Logo, os irmãos quererão ver no púlpito da igreja um pastor, com cara de pastor, com roupa de pastor, falando como pastor. Na escola bíblica dominical, os irmãos desejarão ver um professor ou uma professora que, no entendimento deles, fale como ensinador, discorra como ensinador. Logo, não é aceitável que alguém que suba ao púlpito para pregar, num culto de domingo à noite, suba ao púlpito dizendo: qual é, irmãos? Beleza, paz do Senhor, estamos aqui para falar o Evangelho. Irmão, isso não é padrão de oratória aceitável para a pregação pública da palavra de Deus. Também não é padrão de oratória aceitável alguém que vá ao púlpito carrancudo: meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos falar a palavra de Deus, agora todo mundo quieto porque eu vou falar. Isso também não é padrão de oratória aceitável. O padrão de oratória aceitável é aquele que provoca identificação em quem ouve. A igreja quer ver um pastor. O que a igreja pensa de um pastor? Um homem sério? Sim, mas amável, afável. Que seja radical nos pontos bíblicos, não abra mão da verdade bíblica, mas que esse seu radicalismo não o torne intolerante. Esse é o perfil de um comunicador do Evangelho. O que as pessoas esperam ver num ensinador de escola bíblica dominical, por exemplo? Elas querem ver alguém que tenha domínio da matéria, que seja versátil, que seja habilidoso em comunicar, mas que não vá fazer de toda essa sua habilidade de comunicação um motivo de exibicionismo, porque o assunto da matéria não é o professor, o assunto da matéria é a Bíblia.
Então, isso são os padrões aceitáveis de oratória. Quanto à forma, mas o padrão aceitável de oratória também exige de nós um conteúdo que seja digno daquilo que estamos fazendo. E o que estamos fazendo? Comunicando o Evangelho. Então, você fará a comunicação de forma correta e aceitável, pregando o conteúdo correto e aceitável. Você é comunicador do Evangelho, não perca tempo com piadinhas, com gracejos. Você não está fazendo stand-up comedy, você está fazendo pregação da palavra de Deus. E seja qual for o assunto, inclusive de sua conversa particular, privada, reservada, deve ficar claro em todo momento que o Senhor Jesus Cristo é que é o Senhor da sua vida. Porque senão, numa hora em que você for acareado, o seu padrão de oratória particular, cultivado na intimidade do seu lar, que de cristão não tem nada, vai aflorar em cima do púlpito. Como certa vez eu vi acontecer numa igreja em que eu estava e o pregador, no meio da sua mensagem, tão empolgado que estava consigo mesmo, soltou 2 palavrões durante a pregação. Você não quer fazer isso. Mas sabe por que esse homem falou 2 palavrões no púlpito? Porque ele usa palavrões na casa dele, com certeza a total e absoluta. Esse é um homem boca suja. Por isso, quando ele foi falar em público, o seu padrão de oratória verdadeiro se revelou. Isso não pode acontecer com você. Desenvolva um padrão de oratória particular aceitável. Desenvolva a autoconfiança. Antes de ganhar a confiança dos ouvintes, o orador deve estar seguro dele próprio. E o melhor campo para desenvolver a oratória é a conversação diária. O público sente na fala do orador os hábitos de conversação privada. Preparar-se para dizer e como dizer dão ao mensageiro segurança e tranquilidades que são sentidas pela audiência. Quando falamos em autoconfiança, não estamos falando de autossuficiência. Você precisa confiar no preparo que você fez, confiar no estudo que você fez, confiar no tempo que você dedicou para aquela ocasião. Mas depender, você depende de Deus. Neste ponto, não estamos falando, portanto, de autossuficiência, porque não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Mas estamos falando de autoconfiança, quer dizer que você, então, ficará tranquilo, sabendo o seguinte: eu me preparei, sabendo, eu me esforcei, acreditando, Deus trabalhará dentro daquilo que eu pude produzir para essa ocasião. Então, o que você fará é cultivar desde sempre um padrão de oratória que seja aceitável. Se você percebeu que na sua fala particular você sofre por não ter um padrão de vernáculo, não conhecer palavras da língua portuguesa além daquilo que é o óbvio, que é o mínimo, então você não esperará subir ao púlpito da igreja para começar a usar palavras novas com as quais você não está habituado. Você treinará o uso dessas palavras na conversação diária. Todos os dias você vai inserir na sua palavra, na sua conversa, uma nova palavra, um novo termo, uma nova expressão. Para que no púlpito, quando você for usar estas novas palavras, estas novas expressões, estes novos termos, eles saiam de sua boca com naturalidade. Porque o público logo percebe quando o padrão de oratória do pregador é falso, é maquiado. Veja, por exemplo, alguns pregadores que sobem ao púlpito para cumprimentar a igreja naquela forma bem estereotipada. Então eles dizem assim: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, eu cumprimento os obreiros que estão à minha retaguarda. Você conhece alguém que fala assim dentro de casa? Minha querida esposa, neste momento eu quero te fazer um pedido. Conhece alguém que fale assim? Pessoas não cumprimentam umas às outras dessa forma. Ninguém vai à padaria, ninguém vai ao supermercado, ninguém vai ao açougue para fazer compra dessa maneira. Seu açougueiro, neste momento eu quero que você coloque para mim 1 quilo de pá, 1 quilo de acém, 1 quilo de chã e patinho. Não existe isso. As pessoas fazem as compras, elas se dão umas com as outras, elas se tratam dentro de casa com naturalidade. Então você deve cultivar um hábito natural ao falar em público também, porque quanto mais natural você for ao falar, melhor será para você e para quem te ouve. Aprenda, convença-se disso.
O bom pregador não é aquele que, quando sobe no púlpito, transforma-se numa máquina que dispara palavras, mas é aquele que fala as palavras da forma mais natural. Eu sei que nós, sobretudo se você for pentecostal, como eu sou, se você está habituado aos púlpitos das Assembleias de Deus ou outras igrejas pentecostais, como é o meu caso também, eu sei que você, como eu, em momentos de sua mensagem, vai avivar-se, vai animar-se, começará a ficar não apenas eloquente, mas grandiloquente também. Tudo bem, isso eu entendo, faz parte, comigo também é assim, mas não pode ser antinatural. Precisa ser algo que as pessoas entendam e vejam, ali está um momento de efusividade do irmão Gunnar, e não que elas, ao me ouvirem, pensem assim, o que o irmão Gunnar está fazendo? Esse aí não é ele. Precisa ser natural. Ainda que não seja algo rotineiro, precisa ser natural. Quando for forçado, você estará fora do seu padrão de oratória. E quando nós estamos fora do padrão de oratória que estamos acostumados, estamos mais sujeitos aos erros, estamos mais sujeitos ao ridículo, e nós não queremos isso, estragar uma oportunidade de pregação, passando ridículo na frente da igreja. Então vamos cultivar um padrão de oratória bastante natural. Desenvolva a autoconfiança. Bom, para você não passar susto na hora de pregar, principalmente quando você for atender algum convite fora do lugar onde você está habituado a pregar, a congregar, a servir a Deus, você então vai munir-se de algumas informações muito importantes. Vamos vê-las. Primeira coisa, a correta localização do auditório, porque você não vai assumir um compromisso numa cidade longe ou num bairro distante, para tentar descobrir como chegar a este lugar na hora em que for sair de casa. Você fará então todo um processo de informação e de orientação sobre como chegar no lugar aonde você vai falar. Se você não conhece, você vai usar o GPS do celular, o GPS do carro, vai baixar um mapa da internet, mas você não vai passar o apuro e o nervosismo de tentar descobrir o caminho na hora em que sair de casa para atender o compromisso. Não faça isso. Você vai se estressar e toda a energia que o púlpito requererá de você, você já terá gastado dirigindo por aí, andando em círculos sem saber para onde vai. O telefone de quem te chamou, para você poder ligar para essa pessoa e pedir informação, comunicar alguma emergência, tem que anotar isso. Há quanto tempo de viagem você está do lugar aonde você vai pregar? Qual é a formação e a ocupação dos ouvintes? As pessoas que vão me ouvir são o quê? São todos professores na igreja? São todos obreiros? É um culto à noite? Se for um culto público, as pessoas têm uma formação muito heterogênea. Se você vai dar uma palestra, é possível que elas tenham algum tipo de ponto comum de interesse entre elas. Então, informe-se ao máximo sobre os ouvintes a quem você vai falar. Quais os interesses dos ouvintes, do que eles gostam, por que eles estão ali, para quantas pessoas você vai falar. Essas informações às vezes acontecem comigo. Eu pergunto sobre isso para quem me chama. Meu irmão, eu vou falar para quantas pessoas? Aí tem gente que ignora, pensa assim, ô irmão, mas faz diferença falar para 50, falar para 500? O irmão não está falando a palavra de Deus? Meu irmão, falar para 50 ou falar para 500 é muito diferente. Para 50 eu falo de um jeito, para 500 eu falo de outro. Falando para 50 pessoas, eu posso fazer um tipo de dinâmica, um tipo de aula. Se são 50, eu já sei que é um auditório pequeno. Talvez eu nem precise de um data show. Mas se são 500 pessoas, é um auditório amplo, vou precisar de microfone. Vai ser dentro da igreja, as 500 pessoas estarão sentadas, estarão em pé. Como é que elas vão querer me ouvir? Como é que eu vou falar para 500 pessoas? Faz toda a diferença. Eu não estou perguntando se são 500 pessoas ou se são 5.000, porque eu sou exibido e amostrado, mas porque eu quero me preparar da melhor maneira para a oportunidade que estão dando para mim. O problema é que nas nossas igrejas, nós adquirimos o mau hábito de achar que quem pergunta muito, pergunta porque é exibido. Não, quem pergunta muito, pergunta porque é precavido. Porque quer se preparar bem para aquilo que vai fazer. Então, se você está convidando, dê todas as informações para quem vai falar.
E se você é convidado, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de perguntar a respeito do que vai acontecer, quantas pessoas estarão lá, quem são essas pessoas, quais os interesses que elas têm. Caso contrário, você fará um voo cego. E aí vai descobrir, na hora que chegar na igreja em que você vai falar, que se preparou errado, que se preparou para falar para 50 pessoas e lá tinha 5.000. E você só levou 50 cópias, mas deixou o data show em casa, por exemplo. Então você precisa fazer um total levantamento de informações sobre o lugar e as condições nas quais você vai falar. Condições dos equipamentos. Na igreja tem data show, não tem data show, tem aparelho de som, não tem. Se a lâmpada do data show queimar, tem uma de reserva na igreja, ou você vai ficar com a sua palestra prejudicada porque não tem material para reposição. São as provisões de emergência. Tem gerador na igreja, se faltar luz vamos ficar sem som. Tudo isso aí você precisa saber. Não vai ter luz para você poder ler os seus apontamentos, então você vai adquirir o hábito de colocar uma lanterninha pequenininha dentro da sua pasta para você levar com você. O celular sempre recarregado no máximo, para você, quem sabe, no momento de emergência, usar a luz da tela do celular ou a lanterna do celular para iluminar os seus apontamentos. Leve o seu computador, então leve-o carregado para você não ficar preso a ele e poder movimentá-lo sem fio nenhum, para você ter condições de usá-lo durante toda a sua exposição. Todas essas coisas têm que ser pensadas. Não é, como alguém já disse, simplesmente chegar na frente da igreja, abre a tua boca que eu encherei. Não, não é assim não. Abre a tua boca que eu encherei foi coisa que Cristo disse aos discípulos para o momento em que os discípulos estivessem em situação de perseguição. Quando eles forem inquiridos pelos seus algozes sobre a razão da fé que tinham, eles não tinham que temer, era abrir a boca e Jesus os ensinaria naquele momento como defender a fé. Agora, o pregador que não prepara a mensagem, isso aí não tem abre a tua boca que eu encherei não. Não preparou a mensagem, abre a tua boca que tu passarás vergonha. É isso que tem que ser. Então, prepare-se bem para aquilo que você vai fazer. Se tem microfone, se não tem, se o microfone que tem lá é de lapela, como esse aqui, que prende na roupa, se é microfone sem fio, se tem pedestal. Agora as nossas igrejas estão pegando uma mania que eu não sei de onde vem. Eu acho que deve ser avareza. As igrejas não têm mais pedestal. Vai ver que pedestal é uma coisa absurdamente cara e os pastores estão deixando de comprar pedestal. A única explicação que eu tenho é essa. E aí você é obrigado a chegar numa igreja para pregar durante 45, 50 minutos, segurando o microfone na mão. Cansa o braço, quebra a sua gesticulação. Você fica sem condições de comunicar da maneira como gostaria, porque nós temos o hábito de falar gesticulando. E aí você já quebra pela metade as possibilidades gestuais que você tem, porque uma das suas mãos está ocupada com o microfone. Então, um conselho que eu te dou, se você vai pregar, prefira um microfone que esteja no pedestal, para você ficar com as mãos livres. Agora, se você tiver um microfonezinho de lapela, um desses microfones headset sem fio, é a melhor coisa que tem, que é para você ficar totalmente liberado na hora da sua pregação. Veja também se a palestra vai ser gravada, porque se for, certamente algumas coisas você não deve dizer para não se comprometer em ocasião futura. Importante, o público deseja ouvir o que você tem a dizer. Palestrar é mais do que simplesmente falar ao público. E é natural ficar um pouco nervoso na hora de falar. No entanto, boa parte do que se diz quanto ao medo de falar em público é um exagero. Uma palestra que é bem preparada surpreende o próprio orador pela facilidade com que ela é apresentada. Então, primeira coisa aí, você foi chamado para pregar, para ensinar, para falar ao público? Acredite no que eu vou te dizer. As pessoas querem te ouvir. Se elas não quisessem, elas não tinham chamado você. Então, calma. Não se desespere. Agora, saiba que não significa que você simplesmente parará em pé diante do público e começará a falar sem fim e sem destino. Porque palestrar não é só falar.
Palestrar não é só comunicar alguma coisa de forma falada. Palestrar não é só discursar palavras. Palestrar é falar ao coração, é comunicar uma ideia. Palestrar é motivar, é incentivar, é convencer. Palestrar é dar às pessoas informação e objetivo. E isso não se faz só falando, isso se faz com sentimento, com preparo, com convicção. Isso se faz com oração e leitura da Bíblia para o Espírito Santo poder atuar no momento da sua fala, da sua prédica, da sua pregação. E o nervosismo, aprenda a conviver com ele. Porque sempre que subimos ao púlpito para falar, nós estamos nos expondo. Pode ser diante de uma sala de escola dominical bem pequenininha, você está se expondo. Você, quando sai para falar em público, quando vai para a sala de aula para lecionar, as pessoas todas estão olhando para você, todas elas estão protegidas porque estão em grupo, uma perto da outra, uma sentada na frente da outra. Mas você não tem ninguém ao seu lado. Você tem, ao contrário disso, normalmente, pessoas sentadas atrás de você, observando você, olhando para você, sem que você veja o que elas estão pensando, dizendo ou fazendo às suas costas. Mas apesar de tudo isso aí, você precisa entender que este é um momento de ansiedade, mas não precisa ser um momento de pavor. Apesar disso, a maior parte das coisas que se diz como sendo medo de falar em público é exagero. As pessoas dizem, olha, cheguei lá na igreja, na frente do povo, eu tenho medo de que me dê um branco e eu esqueça de tudo. Isso não vai acontecer. Se você tiver um branco, na hora que você estiver falando ali na frente do pessoal, é porque você deve estar tendo um acidente vascular cerebral. Não sendo uma situação drástica como essa, vai dar tudo certo, você vai se lembrar. Se você se preparou, você vai se lembrar. Então calma. E aprenda a conviver com esse pouquinho de ansiedade, porque ela nunca vai sumir. Ela sempre estará presente na hora em que você for falar em público. Faz parte. Mas se você se preparou bem, logo você vai descobrir que uma palestra bem preparada é surpreendente, tanto para quem fala quanto para quem ouve, mas principalmente para quem fala. Porque na hora em que a aula começa a fluir, a pregação começa a se desenvolver, as pessoas começam a se envolver, nós vamos ganhando mais determinação no púlpito, vamos ficando mais à vontade em sala de aula e logo nós conseguimos então alcançar os primeiros 15 minutos de exposição, 20 minutos de exposição e chegamos a um momento como esse aqui, em que eu já estou falando a você há 46 minutos. E toda a ansiedade que eu estava sentindo lá no comecinho da aula já passou, já ficou para trás e nós estamos chegando ao final da lição sem ao menos nos percebermos disso aí. Tudo porque você se preparou para falar. Não é tão difícil assim, não é verdade? Então, faça bom proveito desta aula, desta lição, prepare-se seriamente dentro deste conteúdo e ao encerrar o seu tempo aí na frente do computador acompanhando a videoaula, faça o exercício que eu lhe receitei no começo. Pegue uma câmera, pode ser a do seu celular, coloque-a diante de si e grave uma palavra, uma saudação, um trechinho de aula de 10 minutos. Mas coloque na sua cabeça, depois alguém vai assistir a minha aula, depois alguém vai assistir a minha aula. Gere uma situação de estresse de comunicação contra você mesmo, que é para você verificar qual é o seu real padrão de oratória. E então aguardo você aqui mesmo para a nossa próxima videoaula de número 2, quando vamos dar continuidade aos estudos da disciplina Homilética 2. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.